Olá, hoje eu queria contar uma história e falar um pouco do nosso desempenho. Como que a gente faz para atingir um alto desempenho, uma boa performance, ter muita experiência em algum determinado assunto que a gente queira? E aí, eu lembro de uma história de que, assim, um dos hobbies que eu tenho é cantar. Né? Eu gosto de cantar porque, primeiro, que me dá muito prazer, me ajuda a tirar meu cérebro do estado focado e para o estado difuso. Isso é muito bom para o aprendizado, até para a resolução de problemas. E assim, eu gosto de pensar que eu canto, né? Enfim, é isso. Então, quando eu cheguei há 5 anos atrás, no meu primeiro dia de aula com o meu professor, eu perguntei para ele que perguntou para mim, ele falou assim, quais são os seus objetivos aqui? Aí eu fui bastante sincera com ele, falei, eu quero cantar igual a Adele e dançar igual a Shakira. Aí ele olhou para mim assim e falou assim, esse negócio seu com a Shakira você vai ter que resolver em outro lugar, porque aqui é só aula de canto. Agora, sobre a Adele, bom, a gente vai experimentando aos poucos, a gente começa com umas músicas mais básicas, né? Até a gente ver se você vai ter proficiência, né, para cantar igual a Adele. Vamos lá e tal. Falei, não, então ótimo, então vamos começar. E comecei a treinar. E nessa escola de música, ela tem eventos extra classe, até mesmo para a gente poder se apresentar e ver como é que a gente está, né, performando. Que uma coisa é cantar ali só em sala de aula, outra coisa é se apresentar. E eu lembro que eu comecei lá no início do ano e em março ou abril, tinha um evento que era o Projeto Botequim, que a gente ia para um boteco com um professor e um microfone e cada aluno cantava umas 3 ou 4 músicas. E ele falou, não, vamos ensaiar algumas musiquinhas mais básicas e tal, você canta, vamos ver como é que vai ser e depois a gente evolui lá para a Adele, combinado. Quando eu cheguei para apresentar no Projeto Botequim, assim, eu tinha esquecido todas as técnicas que ele tinha me ensinado, de respiração, de impostação, tudo eu tinha esquecido e minhas pernas não paravam no lugar. Ou seja, eu fiz uma péssima apresentação, as pessoas talvez não repararam tanto, mesmo porque a gente só convida os amigos, né, para esse tipo de evento, mas quando eu cheguei na aula seguinte, eu perguntei para o professor, falei assim, professor, que fiasco é esse? Eu estava me achando. Como que eu faço para cantar igual a Karine, que era uma outra pessoa que cantava super bem? Ele falou assim, espere 5 anos. Aí eu fiquei injuriada, falei, não, não é possível, 5 anos. Ele falou assim, a gente vai melhorando aos poucos, e é só ao longo de um tempo grande que você vai ver uma efetiva melhora. Aí o que ele estava querendo me falar nas palavras dele, que isso acontece quando a gente está aprendendo, nos tornando experiente em qualquer assunto. A gente adquire um bom desempenho, vai melhorando o nosso desempenho à medida em que a gente vai repetindo aquele determinado assunto, aquele determinado tema, atividade que a gente queira ter o desempenho em cima daquilo. Quando a gente repete de forma intervalada, não adianta fazer tudo no mesmo dia, tem que ter intervalos ao longo de um tempo. O nosso desempenho ele vai crescendo a conta-gotas. O nosso gráfico de desempenho é a conta-gotas. Então não adianta eu comparar o meu desempenho de hoje com daqui a um mês, que não vai ter crescido tanto. Nosso desempenho vai crescendo a conta-gotas. E o gráfico não é linear, não. Na verdade, esse gráfico a gente vai fazendo assim nesse gráfico. Claro que a gente tem uma média ali, né, no nosso gráfico do nosso desempenho, que a gente está crescendo, mas se eu estou aqui nesse gráfico já de crescimento do meu desempenho com alguma coisa, pode ter dias que eu posso ter uma performance superior e outro dia que eu posso ter uma performance pífia. Mas no dia seguinte, eu já volto à minha média lá, que é a minha média de desempenho. Esse fenômeno se chama regressão à média. Você já percebeu isso com você? Às vezes você sabe como que é a sua média de desempenho em determinado assunto. Mas tem dia que você brilha, tem dia que devido a diversos fatores. Pode ser fatores emocionais, fatores físicos, enfim, devido a diversos fatores, tem um dia que você está excepcional, fora da sua média. Tem dia que você, nossa senhora, Deus que me livre, mas logo depois você já retorna para a sua média. E eu pensei nisso porque recentemente eu estava vendo uns comentaristas de futebol, que é uma profissão fácil demais, né? Só ficar comentando sobre os erros e acertos dos outros. Estava vendo esse comentarista falar mal do Messi.
E o Messi, na atualidade, né, dizem que é um dos melhores jogadores. Ele é bom demais, mas ele é bom. O Messi está aqui, os outros jogadores estão aqui embaixo. E ele estava falando muito mal, ele estava criticando muito o Messi. Por quê? Porque ele estava comparando o Messi com ele mesmo, com o próprio Messi. E ele estava falando que um dia, e o Messi está aqui no desempenho dele, e o Messi teve um comportamento aqui extraordinário. Imagina, o cara já é bom e de vez em quando ele é mais iluminado ainda, né? Então ele teve um comportamento aí, aqui. E foi um dia ou outro, como todos nós temos. Logo no jogo seguinte, o Messi fez o quê? Ele regressou à média dele, que já é excelente. E a pessoa estava criticando isso. Né? Tem dias, obviamente, que o Messi pode vir um pouquinho aqui para baixo, que continua sendo melhor do que todo mundo. Aí depois ele volta para a média dele. Eu estou contando essa história que eu vi que as pessoas julgam muito isso, essa questão do desempenho. Uma coisa importante, nosso desempenho é uma coisa muito variável, depende de vários fatores, mas existe esse crescimento à medida em que a gente pratica muito, com muita intensidade, de forma intervalada. É só aí que a gente vai adquirir um alto desempenho. E tomar cuidado no julgamento do desempenho, especialmente essas avaliações de desempenho. Por quê? Porque uma avaliação de desempenho, ou quando a gente mesmo verifica o que uma pessoa fez, a gente está tirando apenas uma foto em um filme que está passando. Então, tomar cuidado nesse julgamento, porque acontece conosco também, né? Então, a dica que fica é, para adquirir um ótimo desempenho, é longo, é custoso, é devagar, faz assim a nossa curva, mas é com a prática constante, muitas horas, tem até uma regra aí de 10.000 horas, né, para a gente ser efetivamente experiente em qualquer coisa, em intervalos espaçados. É só assim, até a neurociência está falando que é assim também. Então, vamos ficar com isso aí, mais um ensinamento da neurociência para a gente. Ah, só de curiosidade, depois eu cantei a Adele. Até que eu não dei muito vexame não, até que foi legal. Até a próxima então.